Senadora Ana Amélia, eu uso a tribuna nessa tarde para fornecer ao Senado Federal alguns dados. Primeiro dado da Anatel indicam que o Brasil terminou fevereiro agora de 2017 com mais de 240 milhões de telefones celulares. Um estudo da empresa de análise de mercado eMarketer aponta que mais de 90% da população mundial possui pelo menos um celular. Destes, mais de 50% usam o celular como principal fonte de acesso à internet. E 30% preferem ficar sem TV do que o seu smartphone. Esses dados são importantes, que eles configuram, vamos dizer assim, o meu discurso que vai se dar acerca do mérito de um projeto de lei que dei entrada nessa casa, que recebeu o número 110/2017 e que visa garantir aos usuários do sistema de telecomunicações o direito de acumular e usufruir a qualquer tempo o saldo do volume de dados de sua conexão à internet em banda larga móvel não consumido no mês contratado. Bem, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não é novidade para ninguém que as empresas operadoras de telefonia constam do topo das listas de reclamações de todos os serviços de atendimento aos consumidores. De acordo, por exemplo, com dados divulgados pelo Procon de São Paulo, as principais empresas de telefonias do Brasil ocupam o primeiro lugar, o segundo, o quinto e o 12º lugares no número de reclamações recebidas até aqui em 2017. Por sua vez, a Anatel registra um número crescente de reclamações dos serviços de telefonia celular, que subiram de 1.126.000 em 2014 para 1.720.000 em 2016, consideradas apenas as queixas dirigidas às 4 maiores operadoras. No que diz respeito à telefonia celular na modalidade pré-pago, as reclamações referentes aos assuntos relacionados ao crédito, com 50% do total, lideram o ranking, seguidas pelas queixas quanto ao recebimento de mensagens publicitárias e proporcionais, com 12%, e das relativas às qualidades do serviço, com 11%. Já na qualidade do pós-pago, as principais reclamações recaem sobre as cobranças indevidas, também com 50%. As queixas relativas aos problemas com o cancelamento aparecem em segundo lugar, com 11%. Questões relativas à qualidade de serviço aparecem com 9%. Senhora presidente, embora as reclamações disponibilizadas pela Anatel não contemplem o detalhamento dessas reclamações, é certo que uma quantidade significativa de dados se refere ao pacote de dados contratados pelos usuários e que lhes permitem acessar a internet, trocar mensagens ou acessar as redes sociais. Isto porque cada vez mais consumidores se comunicam, tanto por mensagem de texto quanto por chamada de voz, utilizando os aplicativos que necessitam de conexão à internet. De fato, segundo as pesquisas realizadas em meados do ano passado, 76% dos assinantes móveis do Brasil faziam uso regular, por exemplo, do comunicador WhatsApp. Portanto, a Anatel registra uma reclamação que diz respeito à cobrança, e a queixa pode se referir à tarifação adicional por utilização dos dados além do previsto na franquia, ou quando a agência contabiliza uma queixa do consumo de créditos, podendo, dessa forma, estar tratando com rapidez com que os pacotes de dados se esgotam. Na realidade,
os usuários brasileiros encontram-se cada vez mais dependentes da utilização dos dados. No entanto, a relação de consumo entre as empresas e a telefonia e os usuários está longe de ser uma composição justa. Um dos problemas que ilustra esta desigualdade de direitos e obrigação diz respeito justamente à franquia dos pacotes de dados. Vou repetir. Um dos problemas que ilustra essa desigualdade de direitos e obrigações diz respeito justamente à franquia dos pacotes de dados. As operadoras de telefonias cobram de seus usuários pela utilização dos volumes adicionais dos dados que ultrapassam a franquia contratada. Sem o pagamento suplementar, o serviço é automaticamente suspenso. Ocorre, entretanto, que o inverso não é verdadeiro. Quando o usuário consome menos que o volume de dados adquiridos, ele simplesmente perde o saldo acumulado naquele mês. Ou seja, a operadora não permite que o consumidor aproveite em data subsequente ao volume de dados economizado em um determinado mês. Assim, a fim de corrigir essa distorção, é que recentemente apresentei proposta que se converteu no PLS número 110 de 2017, que visa garantir ao abuso dos serviços de telecomunicações o direito de acumular, usufruir, a qualquer tempo, o saldo do volume de dados de sua conexão à internet em banda larga móvel, não consumido no mês contratado. É verdade que algumas operadoras permitem que o usuário utilize o crédito do saldo dos dados do mês anterior no período contratado. Contudo, esse benefício, além de não ser, como já dito, concedido por todas as operadoras, só pode ser usufruído por usuários que possuem assinaturas de mais alto valor, que são aqueles cujos pacotes de dados possuem valores maiores. A grande massa de consumidores de telefonia não goza desse direito de entender o saldo, de estender, melhor dizendo, o saldo de dados para o mês subsequente. Portanto, o projeto de lei que apresentei resolve a questão da indisponibilidade e a impossibilidade de migração do saldo de dados para outros usuários, bem como permite que o consumidor possa usá-lo a qualquer tempo. Sendo assim, peço, evidentemente, o apoio dos colegas senadores e senadoras para a aprovação do PLS 110 de 2017, por se tratar de uma medida justa para o consumidor de telefonia móvel do Brasil. O que proponho, na verdade, senhora presidente, e o que digo, na verdade, é que há uma grande distorção a ser corrigida, pois se o usuário exceder o limite de dados contratado, deve pagar mais para continuar navegando. Se consumir menos, no entanto, esse saldo simplesmente some. Resumindo, todo plano de internet móvel, ele tem uma franquia que estabelece lá um número de tempo necessário para utilizar as redes sociais e etc, etc, etc. Bem, essa questão, quando o usuário utiliza essa franquia a menor, ele perde esses créditos. E quando ele utiliza-se a maior, ele simplesmente é cobrado adicionalmente, sem o que ele perde o direito a utilizar a banda larga. O que, na verdade, é um despropósito, não é admissível, não é aceitável que, em pleno século XXI, nós tenhamos que concordar com uma prática dessa natureza. E o que proponho é que, acabou o mês e sobraram dados para o plano da internet móvel, o consumidor possa ter o direito de usar o saldo restante quando quiser, sem prazo estabelecido. É o que proponho no meu projeto de lei. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada,